Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Os irmãos podem repetir, por gentileza? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, uma criança judia, um dia ele estava na sua casa, ele tinha em torno de uns 8 anos de idade, e chegou o período da Páscoa, né? E eles estavam celebrando a Páscoa e a criança nunca tinha percebido, mas ele viu ali a sua avó encher um copo, um cálice muito bonito, né? E colocar ali na mesa. E ele olhou, não tinha ninguém sentado naquela cadeira, estava lá o cálice e o pão, né? O pão asmo lá. E todos jantando, todos comendo, e ninguém chegou-se àquele local para tomar aquela taça de vinho e nem comer aquele pedaço de pão, e muito menos, né, comer também do pedaço, né, do cordeiro, enfim. E aí a criança perguntou para sua avó assim: Vó, para quem é essa taça? Aí ela disse: essa taça é para o Messias. Aí ele disse: quem é o Messias? Ele disse: o Messias vai vir. Aí a criança, irmãos, na sua ingenuidade, disse assim: mas o Messias não vai vir, porque todo ano eu percebo que essa taça fica aí e o Messias não vem. E todo mundo na mesa disse assim: ele vai beber essa taça, fica olhando. Foi uma certa brincadeira com a criança, mas ele aceitou o desafio e ficou olhando para a taça. E ele ficou, olha, todo mundo festejando, aquela coisa, os irmãos sabem que o povo judeu é muito festeiro, e todo mundo festejando, e ele olhando para a taça. Irmãos, em certo momento, ele teve a impressão de que o vinho baixou um pouquinho. Ou seja, é como se, de fato, aquele vinho ele tivesse sido tomado por alguém. Porque de vez em quando alguém passava e via a atenção daquela criança, aquele cálice, e dizia assim: o Messias está vindo, viu? Para tomar. E ele ficou olhando. Irmãos, e aquilo ficou na cabeça daquela criança. Ele tornou-se um adolescente, passou a estudar, de adolescente para um adulto, entrou na universidade, né? E nos anos 50, irmãos, esse homem, né? O nome dele é Solomon Asch. Ele fez um experimento. Qual foi o experimento? Ele colocou numa sala alguns atores e colocou um voluntário dentro daquela sala, só que ninguém se conhecia. Os atores sabiam o que tinham que fazer, menos aquela vítima ali, né? E ele colocou na frente daquelas pessoas 2 imagens. Um quadro retangular, né, um quadrado assim retangular, num quadro, e no outro 3 de tamanhos diferentes. Só que o último retângulo era do tamanho do primeiro quadro. Os irmãos entenderam? Eram 3 aqui desse lado direito, só que o último era do tamanho desse. E a questão era, o Solomon Asch entrava na sala e dizia: qual dessas 3 figuras aqui correspondem à primeira? E aí, irmãos, ele dizia: você diga. E todo mundo, né, começou a dizer a resposta errada e outros a resposta certa. E aquela pessoa que não fazia parte dos atores ficou em dúvida: mas espera aí, se a maior parte aqui está respondendo que esse daqui não corresponde àquele outro, então será que realmente... Enfim, ele começou a ficar confundido. E esse experimento ele foi sendo repetido, né, tipo assim: os atores respondiam erradamente, só metade. Eram 5 atores, 5 respondiam certo, 5 respondiam errado. A pessoa que não era ator ficava confusa. Aí no outro teste, 7 respondiam errado, né, e 3 respondiam certo. A pessoa ficava confusa, uns respondiam certo, outros respondiam errado. E por fim, irmãos, no último teste, os 10 atores responderam errado. E a pessoa que estava ali ficou tão confusa que foi com a maioria e também respondeu errado. Irmãos, esse experimento ficou conhecido como experimento sociológico, né? Chamado de experimento Asch, porque o que foi delimitado ali, irmãos, era que a resposta da maioria, a resposta, mesmo estando errada, acabou influenciando a pessoa que não estava envolvida naquele teste. Os irmãos entenderam? E, inclusive, irmãos, uma das pessoas ficou com tanta dúvida que ela estava vendo
a figura que estava certa ficar um pouco menor do que aquela que realmente que estava do lado esquerdo, porque a pressão popular foi tão grande que ele disse, não, aquela ali, então nenhuma das três aqui parece com o quadro do lado esquerdo. Irmãos, a pressão popular é muito forte. Os irmãos entendem, meus queridos? Mesmo respondendo errado, as pessoas acabam por acreditar na pressão popular. Aí talvez você esteja dizendo assim, mas isso aconteceu nos anos 50, mas muitas vezes, irmãos, nós agimos da mesma forma. Porque, irmãos, muitas vezes, nós cedemos à pressão popular para não diferir do grupo, com medo da rejeição. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso acontece em diversas escalas. Às vezes, meus queridos, a gente sabe que a coisa está certa e porque todo mundo está dizendo o contrário, a gente acaba estando ali no meio dos outros e respondendo de igual forma, talvez com medo da rejeição, talvez para não diferir do grupo. Mas, irmãos, a coisa vai piorando, porque muitas vezes, meus queridos, nós chegamos até a romper princípios bíblicos para não rejeitar a pressão popular, para não ser rejeitado pela multidão. Amém, queridos? Não estou entendendo? Aí quantas vezes você já tomou uma decisão com base na pressão popular? Quantas vezes? Quantas vezes você teve que voltar atrás na sua opinião para não diferir do grupo, para não ser rejeitado? Meus queridos, a pressão popular, ela é uma armadilha antiga, porque na Bíblia nós vemos o irmão de Moisés, chamado de Arão. Ele era um homem importantíssimo no ministério de Moisés, mas ele cedeu à multidão, porque quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, ele ficou embaixo com o povo. O que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que orientar o povo, mas o povo disse assim: Arão, teu irmão foi embora, já são 40 dias, ninguém sabe o que aconteceu com ele, faz deuses para nós. E nós sabemos que ele pegou as joias daquele povo, colocou no fogo e fez um bezerro de ouro, e grande foi a abominação aos olhos de Deus. Irmãos, por que Arão fez isso? Com medo da rejeição. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Por causa da pressão popular. De outra forma, meus queridos, Israel, no tempo de Samuel, Israel pediu um rei a Deus. Disse: nós não queremos mais a teocracia, ou seja, o governo de Deus, nós queremos um rei. Por quê? Porque as nações em redor tinham reis. Os irmãos estão entendendo? E ele não queria ser diferente. Olha só, irmãos, eles trocaram a direção, a orientação de Deus, o reinado de Deus para o reinado do homem. E nós sabemos que Samuel advertiu a ele como seria: olha, os seus filhos vão ser servos dele. Parte do seu gado vai para ele, parte da sua renda vai. Beleza, assim que nós queremos, porque nós queremos ser igual aos outros. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aquela multidão, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, foi que a multidão fez, irmãos. A multidão tirava suas capas, colocava no chão, pegavam palmas, aquela vegetação, colocavam lá e diziam: hosana ao que vem em nome do Senhor. 5 dias depois, irmãos, a mesma multidão estava dizendo: por quê, meus queridos? Porque os sacerdotes, os líderes do povo, haviam insuflado a multidão para poder ser contra Jesus. Muitos deles nem sabiam quem era Jesus, muitos deles nem tinham visto Jesus entrar em Jerusalém, mas por causa da galera, vocês vão estar entendendo, irmãos? Por causa da pressão popular, estava lá: crucifica, sei nem quem é, crucifica, olha lá. Não é assim, meu irmão? A pressão popular é terrível. É por isso, irmãos, que nessa noite eu quero falar a respeito disso. Nós lemos o texto de Paulo que diz: não vos amoldeis ao mundo, porque nós não devemos nos amoldar ao padrão das pessoas apenas por causa da pressão popular. E nós vemos, meus queridos, muitos crentes caindo como moscas, até grandes pastores caindo como moscas, justamente para não ser contra a pressão popular, para não ser rejeitado pela população. E hoje, meus amados, eu elenquei aqui 3 malefícios, 3 perigos da pressão popular. O primeiro perigo, meus queridos, é que a pressão popular,
ela distorce a nossa identidade. Eu vou dizer de novo, a pressão popular distorce a nossa identidade. Irmãos, quando nós cedemos à pressão popular, nós deixamos de ser quem nós somos. Irmão, está entendendo, irmãos? Porque cada um de nós somos seres individuais, peculiares, não é assim, meu irmão? Eu amo demais a minha esposa, amo demais os meus filhos. Eles se parecem comigo em muitas coisas, mas eles não são cópias minhas, porque eu sou um ser singular. Não é assim, meu irmão? Mas quando eu aceito, anulo, né? Eu faço anuência, a pressão popular acaba ficando na uniformidade. Você está entendendo? Eu sou mais um com os outros. E aí, meus amados, eu me lembro que quando eu não era cristão, eu achava que eu era o diferentão, porque eu escutava uma música esquisita que ninguém escutava, que a maioria não escutava, né? Eu me vestia de um jeito diferente, aquela música de rock pesado, satânico, aquela coisa toda, e eu dizia, sou diferentão. Mas um dia, meu irmão, eu olhei assim, estava todo mundo igual, todo mundo de preto, camisa de banda, né, com aquelas caveiras, aquele negócio, todo mundo com cabelo doido, todo mundo tomando a mesma bebida, todo mundo fumando o mesmo ilícito. Eu disse, eu já não estou diferente dos outros, não. Vocês vão estar entendendo, irmão? A gente acha que é o diferentão, mas quando a gente adere à pressão popular, a gente deixa, meus queridos, de ser a pessoa que nós somos e passamos a ter a identidade de outro. Você está entendendo, meu irmão? E foi justamente o que aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 8, quando o povo pede um rei a Saul, que eu acabei de citar, irmãos. Pede um rei a Samuel e foi colocado Saul como rei. Eles decidiram, meu irmão, ser igual às outras nações. Você está entendendo, meu irmão, como a pressão popular é difícil, porque hoje em dia é o que acontece, meu irmão. Quantos crentes querem ser do mesmo jeito das pessoas que são ímpias, são iníquas, não é? Para não ser diferente do grupo. Não é assim, meu irmão? Quantos crentes agem da mesma forma, quantos crentes falam do mesmo jeito, quantos crentes agem do mesmo jeito para não serem rejeitados. Tem medo, inclusive, até de dizer que são cristãos. É o chamado agente secreto, né, meu irmão? Está ali numa missão secreta, anos e anos, numa empresa, numa escola, até na família ninguém sabe que é crente. É o agente secreto, né, meu irmão? Não sei se os irmãos se lembram que eu exibi anos atrás um filme aqui chamado Missão Secreta, né? Que era até um Amish, né? E ele dizia missão secreta, que ele estava justamente assim, ele tinha vergonha de dizer que era Amish, e ele dizia que era missão secreta. Então, irmãos, quantos cristãos são desse jeito? Por causa da pressão popular, perdem a sua identidade. Meus queridos, nós vemos, por exemplo, que Pedro, ele negou Jesus. Olha só, meu irmão, Pedro negou Jesus por medo da multidão. Não foi assim, meu irmão? Porque Pedro, né? Ele estava ali acompanhando a crucificação. E nós vemos que Pedro não foi o único, porque João também estava lá. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, também estava lá. Os irmãos entendem, irmãos? Ele não foi o único, mas ele foi o único que negou. Porque quando disseram, você também é galileu. Ele disse, eu mesmo não sei nem quem é. Não é assim, meu irmão? Ele foi para o outro lado. Aí uma mulher disse assim, eu te conheço, tu estava com o Nazareno. E ele, a Bíblia diz, irmãos, que ele chegou a praguejar. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Ele chegou a dizer um palavrão, dizendo, eu conheço lá. Não é assim, meu irmão? E na terceira vez, quando ele nega, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus olha para ele. E esse olhar, meu irmão, não vejo como um olhar de condenação, mas eu vejo como um olhar de amor, dizendo, meu filho, eu falei, você ia me negar. Não foi assim, meu irmão? Pedro negou com medo da multidão. Muitas vezes, irmãos, nós estamos negando a Jesus do mesmo jeito. Não é assim, meu irmão? A gente diz até que é crente, mas age de maneira diferente, para não ser contrário à multidão. Diga assim, misericórdia. E aí eu pergunto a você, você está vivendo para Cristo ou você está vivendo para obter likes, para obter elogios e status? Porque hoje, meu irmão, a moda é se obter likes. Não é assim, meu irmão? Se você posta uma foto, se não tiver pelo menos 50 likes, você deleta a foto. Não é desse jeito, meu irmão? As pessoas estão vivendo em função disso. Uma coisa tão tão efêmera, tão fugaz, não é? Mas as pessoas estão vivendo em função disso. Ou seja, obrigado, meu irmão, estão vivendo em função de likes, em função de status. Aí eu pergunto a você, você está vivendo
para satisfazer a opinião pública ou você está vivendo para Jesus? Porque as duas coisas são díspares, meu irmão. Se você está satisfazendo a opinião pública, saiba de uma coisa, certamente você não está fazendo a vontade de Deus. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Quem está entendendo, diga assim, eu estou entendendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso é de suma importância. Porque quando a gente leva na brincadeira, quando a gente acha assim, mas isso é besteira, meu irmão, não é não. Nós estamos perdendo a nossa identidade como cristãos para ser igual àquelas personagens de novela. Não é, meu irmão? Para ser igual ao jogador de futebol, para ser igual ao seu vizinho que é descolado, que tem muito likes. Aquele youtuber, né, que usa óculos escandalosos, cabelos diferentes, e a gente começa a querer ser da mesma forma. Pior, meu irmão, muitas vezes tem crentes que estão absorvendo os conselhos podres que saem do YouTube. Não é desse jeito, meu irmão? Os conselhos podres que estão aí nas redes sociais e as pessoas vão consumindo. E é interessante, meu irmão, que os pastores estão aí pregando a palavra dia após dia, e como é difícil as pessoas introjetarem a palavra, receberem. Não é assim, meu irmão? Muitas pessoas, meu irmão, muitas vezes ouvem a palavra, né? É como diz a parábola do semeador, né? É lançada a semente fica só ali na superfície, aí vem os pássaros, que são os demônios, e levam embora. Não é assim, meu irmão? Mas conselhos das redes sociais, do YouTube, do dorama, da novela, do filme, a gente aceita. Não é assim que acontece, meu irmão? Aí eu digo para você, meu irmão, você está vivendo em função da opinião pública ou em função do amor a Cristo? Irmãos, nós devemos buscar a nossa identidade em Cristo e não nas tendências. Olha só o que é que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, texto tremendo. O Senhor diz assim, porventura procuro, aliás, Paulo diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmão, se a gente viver para agradar os homens, pode ter certeza a gente vai desagradar a Cristo. Porque sabe o que é que o mundo quer, meu irmão? O mundo quer que você beba. Não é assim? O mundo quer que você vá para os shows do mundo. O mundo quer que você faça a falcatrua que eles fazem. O mundo quer, meu irmão, que você perca a sua integridade, se é que você me entende, né? O mundo quer, meu irmão, eu trabalhei numa empresa em que o rapaz da tesouraria, eu trouxe uma menina para trabalhar conosco, uma menina muito bonita, solamente se lembra, né? Muito bonita, não era bonita, né? Não era tão assim, não. Mas, enfim, o rapaz da tesouraria disse assim, eu vou pegar essa crente. Aí eu disse, meu irmão, nem tente, porque na época eu era diácono, né? Ela é da igreja em que eu sou diácono. Essa menina não vai cair. Ele disse, eu vou fazer assim. Meu irmão, com a pressão popular, a menina não cedeu. Dias depois, meu irmão, ele disse, eu não te disse? Meu irmão, pense numa vergonha que eu passei. Ele disse, eu não te disse? Eu fiz assim, 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 e assado. E eu fiquei cabisbaixo. O que é que eu tive que fazer? Conversar com o meu pastor sobre aquilo que havia acontecido com a jovem, né? Que foi alvo de disciplina, logicamente. Mas o irmão está entendendo, meu irmão, o que é que o mundo quer de você? Uma crente legal, uma crente legal. Fiquei com uma crente, ótima, excelente pessoa. Quando você vai para um bar, meu irmão, aqui, graças a Deus, ninguém vai, é um excelente crente. Pense num crente em que não tem diferença nenhuma, é um crente que eu gosto, não é assim, meu irmão? Aí quando você paga propina, quando você dá um golpe, não, está vendo aquele crente ali, mas não sabe de uma coisa, meu irmão, ou talvez você não saiba de uma coisa, que eles por trás estão torcendo pela sua queda, e quando abrem a boca para falar de você, não vão dizer, mas que crente legal, vão dizer, pense num crente, eu vou usar uma linguagem, né, bem paraibana, uma crente fuleira. Não é assim que eles falam, meu irmão? Ser crente igual aquele, eu não quero. Então, meus queridos, nós temos que fazer como Paulo. Eu não vivo a minha vida para agradar aos homens, mas para agradar a Jesus. Irmãos, a pressão popular, ela corrompe as nossas escolhas, porque o mundo quer que você se prostre diante dele, né? Quer que você escolha aquilo que eles querem. Eles querem empurrar a goela abaixo, não é? Em você, quer empurrar a goela abaixo os conceitos deles, não é? A questão do aborto, meu irmão,
Você vê tantos estudos que tem, porque as mulheres têm que ter domínio sobre o seu corpo. Não é que dizem, meu corpo, minhas regras, eu concordo com o meu corpo, minhas regras, mas não em função do aborto, mas querem empurrar isso, e muitos crentes aceitam. Eu vi um grande líder dizendo que era a favor do aborto para que não tivessem filhos como ratos. Não é? Eu acho que os irmãos já até viram isso aí nas redes sociais, irmãos, porque o mundo quer influir sobre você esse tipo de conceito e outros, como o homossexualismo é normal, questão polêmica, né? Mas o homossexualismo é uma escolha, né? As pessoas têm liberdade de escolher, mas não é normal, e está contra a vontade de Deus. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? É algo que nós temos que abrir a boca e falar, não é? Viver uma vida devassa, uma vida sexualmente ativa, né? Fora do casamento e antes do casamento, normal demais, é assim mesmo, o mundo é outro. Não, meu irmão, a cantiga do mundo quer que você se prostre diante disso, mas nós temos que ser como aqueles 3 jovens de Daniel capítulo 3, né? Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua, eles ficavam de pé. Sabe de uma coisa, meu irmão? Tinha ali judeus que se prostravam, porque eles 3 não eram os únicos judeus levados cativos para a Babilônia, não. Haviam outros que se prostraram. Interessante, irmãos, é que quando aquela estátua foi erigida, né, quando era para todo mundo se prostrar, havia uma música, porque havia cítara, havia trombones, havia trombetas, né, que tocavam, e quando era tocado, o povo tinha que se prostrar. Essa música, meu irmão, é o chamado do mundo para eu e você nos prostrarmos diante do mundo, diante das coisas do mundo. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Se você se prostrar, você vai ser o cara mais legal entre os seus pares do mundo. Mas se nós ficarmos de pé, meu irmão, saiba de uma coisa, em algum momento vão te jogar na fornalha. Mas mesmo na fornalha, o Senhor estará com você. Você verá o 4º homem, amém, queridos? Então a pressão popular, meus queridos, exige a conformidade. E a conformidade, ou seja, ser conforme o mundo, implica em desobedecer a Deus. Nós não podemos ser como as pessoas do mundo são, nós somos diferentes. Porque nós não somos dessa pátria, nós somos da pátria celestial. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Na minha carteira de identidade, eu vi a carteira hoje, que foto terrível, mas enfim. Eu vi lá, né, cidadão pessoense, né, tá lá, cidadão pessoense, mas aquilo ali é uma metáfora, né, meu irmão? É só alguma coisa que os homens colocaram, porque a minha cidadania é do céu, a sua cidadania é do céu, e nós não temos que nos prostrar, irmãos. Por causa da conformidade, por causa da pressão popular, foi que Pilatos crucificou a Jesus. Se você já viu a história, né? Está lá em João 19 e nos outros evangelhos. Pilatos tentou de tudo para libertar Jesus. Foi ou não foi, meu irmão? Ele mandou até dar uma surra em Jesus, né? Ele disse, olha, vão lá, espanque. Quando Jesus chegou, né? Ele disse em latim, et homo, né? Eis o homem, está aí, apoiou, deixa ele embora. E a multidão, crucifica, crucifica. Ele disse, eu não vejo pecado nesse homem, não vejo, nem civil, nem religiosamente. E Jesus lá em pé, e ele disse, vou fazer o último ato. Aqui na Páscoa vocês geralmente liberam um, vou liberar ele. E a multidão disse o quê? Crucifica, nós queremos quem? Barrabás, e Barrabás era o cara, não é isso, meu irmão? Não, meu irmão, Barrabás era um assassino, Barrabás era um bandido. E eu talvez você não saiba, vou dar um fato aqui para você. Quem aqui assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Quem assistiu? Você viu aquele italiano, o ator italiano que fez Barrabás? Aquele homem, por causa daquele papel, ele hoje é um cristão, é um crente em Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Assim como aquele ator que fez Jesus, né? Ele também é um crente no Senhor Jesus Cristo. Aquele papel, meu irmão, chocou tanto aquele homem que ele disse, eu não posso ser Barrabás, eu não quero ser Barrabás. E ele recebeu Jesus como seu salvador, o ator. Amém, amados? E olha só, meus queridos, Pilatos quis livrar Jesus de todo jeito, mas como ele viu que a multidão ia se rebelar, ele disse,
vou entregá-lo. Você está entendendo? Lavou as mãos. Quantos crentes têm lavado as mãos em relação a Jesus? Não vou falar, eu não vou tocar, eu não vou, apontar o dedo. Não, deixa eu aqui caladinho, vou lavar minhas mãos. Muitas vezes, meu irmão, o evangelho tem sido aviltado na frente dos crentes, e os crentes deixam. Não vou me meter, porque eu não quero confusão. Não, meu irmão, você é a voz profética. Eu sou a voz profética. O Senhor nos chamou para falar da palavra, para ser a sua testemunha. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Meus queridos, em quais áreas da nossa vida nós estamos sendo influenciados pela pressão popular? Em quais áreas? Não é? Muitas vezes nossa visão fica inclusive turva por causa da pressão popular. A gente já não sabe mais. Não é? Irmãos, teve uma jovem aqui que já não está mais entre nós, não que tenha morrido, né? Ela saiu da igreja, mas uma vez ela chegou para mim, aí disse assim: pastor, eu entendi perfeitamente o que o senhor falou, inclusive eu sei até os versículos que o senhor falou sobre determinada coisa que estava passando muito, aliás, continua passando muito na televisão, né, nas escolas e tal, e ela disse assim: eu só não entendo porque é errado. E eu disse: ora, se você conhece o que a palavra está dizendo, se você sabe que é contrário à natureza, você não entendo, porque dentro de mim tem alguma coisa dizendo que é certo. Sabe por quê, meu irmão? Pressão popular. Você está entendendo, meu irmão? De tanto falar. Já viu aquela coisa que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Já viu esse ditado popular? Do mesmo jeito, meu irmão, as coisas vão aparecendo, meu irmão, se nós não tivermos a fortaleza do Espírito Santo dentro de nós, nós vamos acabar cedendo. Então, irmãos, em qual área da sua vida você está sendo influenciado pela pressão popular, meus queridos? Nós devemos obedecer a Deus sobre tudo. Ou seja, ainda que nós estejamos ameaçados de morte, nós temos que obedecer a Deus. Nós não podemos andar sobre a pressão popular ou querendo agradar os outros, porque, meus queridos, como diz lá em Josué, capítulo 24, Josué estava irritado porque o povo adorava Baal, adorava Jeová, adorava Baal, e ele disse algo tremendo. Olha só, Josué, capítulo 24, e o versículo Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês querem ir? Vão. Eu e a minha casa continuaremos adorando a Deus. Você está entendendo o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, meu irmão? Ainda que a pressão popular esteja dizendo que o caminho em que eles estão é certo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? E aí, meus amados, para concluir, a pressão popular ofusca a visão eterna. Ou seja, meu irmão, a visão da eternidade muitas vezes ela é ofuscada. Por quê? O caminho do mundo é muito largo, não é assim, meu irmão? E os crentes estão muitas vezes indo por esse caminho, porque é mais fácil de andar. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, é um texto conhecidíssimo: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muitas vezes, meu irmão, alguém diz assim: mas para ir para o céu tem que ser tão difícil assim? Não, tem que ser mais fácil, não é? Já falei aqui para os irmãos que eu estava conversando com um músico cristão, né, de uma banda de rock, e ele dizendo para mim: meu irmão, mas eu tenho maturidade para tomar uísque e não me corrompo. Eu tenho maturidade para acender o cigarro, fumar e não me corrompo. Eu disse: pare, em nome de Jesus, não quero saber mais da sua maturidade não, porque eu prefiro continuar menino
e continuar na minha integridade com Deus. Porque, meu irmão, alguns dizem, não é tão difícil assim não é? É só ir no domingo à igreja, cantar um louvor, abrir a Bíblia, às vezes nem preciso, né, quando tem um telão desse, nem abre a Bíblia, é só ler um versículo, pronto, tá bom demais, e o resto da minha vida a gente segue do jeito que quer. Não, meu irmão, o caminho é estreito, é de negação, é de morrer para si mesmo, é de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos e não viver em função da opinião pública. Irmãos, nem sempre a maioria está certa. Amém, amados irmãos? Porque o caminho de Deus, né, geralmente é contra a maré. Não é assim, meu irmão? É na contramão. Eu tenho uma música de uma banda cristã chamada Fruto Sagrado, que eu gosto bastante, né? Estou na contramão do sistema, né? Ele fala. E tem outra música, ele diz assim, o caminho é estreito e eu estou na contramão. O caminho, além de ser estreito, ele ainda está na contramão, né? Gosto também muito dessa música, é da mesma banda. E, na verdade, é isso, meu irmão. O caminho de Deus, ele é sempre dificultoso, mas é o caminho que leva para o céu. Amém, irmãos? E aí, meus queridos, eu vejo aí a história de Noé, não é? Porque Noé recebeu uma palavra de Deus, disse, Noé, Deus disse para Noé, esse mundo não tem mais jeito não, vou destruir o mundo, mas eu vou salvar você e a sua família. E ele disse assim, constrói uma arca. Irmãos, Noé passou 120 anos, quanto tempo? 120 anos construindo uma arca no seco, na terra. Não tinha mar por perto não, e ele construindo. Os irmãos acham que como foi que seus vizinhos o trataram? É um louco, né? É um doido. E por fim, meu irmão, disseram assim, não, Noé agora pode chamar, pode levar para o Juliano Moreira, porque Noé agora está pegando casal de animal, né? Está levando, está enchendo a arca de casal de animal, pior mesmo, né? Os irmãos acham que Noé não foi zombado, mas a Bíblia diz, irmãos, que ele era pregoeiro da verdade. Enquanto ele estava fazendo a arca, ele dizia, um dia o Senhor vai destruir, e eu vou entrar nessa arca, e quem não estiver comigo não sobreviverá. Ele continuou. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Te chamam de louco, te chamam de maluco, porque você prega que Jesus está voltando, e que a porta da graça vai fechar, né? E as pessoas dizem que nada, desde que o mundo é mundo, dizem que Jesus vai voltar. Ele não vai voltar, ele vai voltar, meu irmão, e a arca de Deus vai se fechar, e eu e você estaremos dentro. Amém, amados? Eu e você estaremos na arca, e esse mundo não vai ser consumido mais pela água, porque Deus lá em Gênesis 11 ele fala, nunca mais destruirei a terra com água, mas a destruição vai ser pior, porque vai ser com fogo. Amém, amados? Então, a opinião pública, irmãos, quer ofuscar a nossa mente concernente à vida espiritual, porque talvez, meu irmão, é tanta pressão que a gente diz, rapaz, eu acho que Jesus não volta mais não é assim? O mundo está tão desordenado que eu acho que Jesus deixou para lá e decidiu não voltar mais. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, não arrede o pé, um segundo sequer, 1 milímetro sequer da sua concepção bíblica. Jesus está voltando e nós temos que apontar a sua volta para o que estão perdendo. Podem te chamar de louco, podem querer até te apedrejar, mas continua sendo quem Deus quer que você seja. Amém, amados? Porque muitas vezes, irmãos, a gente se junta, né, com pessoas que acabam nos corrompendo, né? Aquelas conversas, é tanta conversa, como a jovem que chegou aqui e disse, pastor, eu sei, eu conheço os textos, mas eu não sei por que é errado, porque eu conheço umas pessoas assim que são tão alegres, tão felizes. Por quê, meu irmão? Porque essa determinada classe de pessoas que escolheram viver dessa forma são representadas, né, na TV como os alegres, os felizes, os perseguidos, né? Todo mundo persegue, mas eles são os alegres, felizes, os honestos. Não é assim, meu irmão? A realidade é bem outra, não é? Mas a menina estava confusa, sabe por quê, meu irmão? É o poder da influência. Mas olha só o que é que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, meu amado e minha amada, pregue o evangelho a quem precisa, mas se junte com pessoas que vão edificar a tua fé, pessoas que professam a tua mesma fé. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, sobre o jugo desigual?
Sabe, que muitas vezes a gente aplique certamente, né, a relacionamento entre namorado e namorado, não buscar, né, pessoas de fora, mas também, meu irmão, fala de associações com pessoas, porque o jugo desigual é assim, é um boi com uma ovelha. Você está entendendo, meu irmão? Quem é que é arrastado nessa? A ovelha consegue arrastar o boi? Não arrasta. Você está entendendo? Então, quando a gente se associa demais, a gente coloca a mão do ombro das pessoas do mundo, vive com ela, é aquela coisa, né? Eu prefiro as pessoas do mundo. Você já ouviu esse argumento de muitos crentes? Tem pessoas do mundo que é melhor do que os crentes. Meu irmão, misericórdia. Então o que é que essa pessoa está fazendo na igreja? Vai para o mundo. Não é assim, meu irmão? Tanta gente hipócrita dentro da igreja e fora do mundo, não. Não é? Aí você vê, meus queridos, a influência que essas pessoas têm, mas nós devemos fixar os nossos olhos em Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, só a parte A que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nos acerquemos de pessoas que professam a mesma fé que nós, estejamos com os olhos fixos em Deus. Amém, irmãos? Então, meus queridos, a pressão popular distorce quem somos, a pressão popular corrompe as nossas escolhas, e a pressão popular corrompe a nossa concepção da eternidade. Então hoje, meus queridos, é o dia de dizer não à pressão do mundo e continuar servindo a Deus. Amém, amados? Porque o Senhor disse lá em Lucas, capítulo 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então não se envergonhe do evangelho, não. Não se envergonhe de ser cristão, não. Ao contrário, abra a boca e diga, porque quem é de outras religiões não tem vergonha de dizer que é não. Não é verdade, meu irmão? Quantos famosos aí batem no peito e dizem assim: eu sou um bandista? Nada contra, escolha dele. Estamos num país laico, né? E um país livre. A pessoa é o que tem que ser e o que escolhe ser. Mas as pessoas batem no peito, até cantam, né? Tem quantas músicas por aí que tem dizeres dessa religião, não tem a menor vergonha. Mas tem crente, meu irmão, cantando música do mundo, inclusive essas músicas que tem esses trechozinhos, né? Para não ser diferente. Não é assim, meu irmão? Então seja diferente, meu irmão. Seja quem Deus quer que você seja. Simplesmente cristão, amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.